Um levantamento feito pelo portal Poder 360, com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mostra que as mortes registradas nas operações policiais na Bahia neste ano registraram uma tendência de aumento de casos no estado. A gente vê, né, tá uma crise lá, né, na segurança pública. Tá? Esse aumento de casos, na verdade, eles já vêm crescendo. É isso que essa pesquisa do Poder 360 constatou, tá? Essa pesquisa que o Poder 360 traz. Da onde é a pesquisa? Desce para mim o TP de novo para eu ver. A pesquisa, gente, o Poder 370 trouxe esses dados, eles vieram do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E eles fazem, então, ali uma série histórica de 2010 a 2022, ou seja, 12 anos. Nesses 12 anos, os números saltaram de 315 para 1.464, ou seja, uma alta de 365% ali está 13 anos, seriam 13, porque conta o primeiro, né, tá? Lembrando que nesse período a Bahia foi comandada por governos do PT. A Bahia também apresentou alta de 40,6% nos casos de mortes violentas nos últimos 13 anos. Só no ano passado o estado registrou 6.659 óbitos do tipo que contemplam casos de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal, seguido de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviços e fora dos serviços. Ou seja, a violência policial vem aumentando, né? Desde 2010, nós já estamos em 2013, nós podemos falar realmente 13, 14 anos, porque conta o ano de 2010 também, né? Ela vem aumentando muito. Aumentou 300 e quantos por cento? Volta o TP aí para mim, senão eu leio aqui. Aumentou em 315% a violência cometida pela polícia do estado da Bahia. Uma tragédia. É muito sério, né, gente? E o que a gente percebe é o seguinte, a gente vê um aumento muito grande da criminalidade também, dos crimes organizados crescendo aí, se expandindo, né? Aquilo que quando eu era pequena começou ali isolado em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Que eram as grandes capitais, hoje você já tem essa expansão até a Amazônia, né? Você já tem ali Comando Vermelho, PCC dominando até a Amazônia e ali no caso da Bahia especificamente, a gente vê claramente um problema sério de briga, de rixa entre facções criminosas e uma polícia também se mostrando muito violenta, né? Já se internacionalizaram, hein? Exatamente isso. Tem relatos em Portugal e Espanha. Espanha é o lugar relatos. Aqui nem falo, Uruguai, Paraguai. E sociedades com cartel no México e com outras coisas nesse sentido. Então é bem sério, né? Você vê que, já que eu estou falando aqui, desculpa a interrupção. Pode falar, toca o barco. Mas você vê que coisa interessante, né? É mais um assunto que não tem muito a ver com ideologia e cor de partido, né? Apesar do PT estar lá há todos esses anos. Olha que interessante, uma das cidades a cidade mais violenta entre o sul, centro-oeste e sudeste, por incrível que pareça, não é o Rio de Janeiro, é Porto Alegre. Em número de mortes violentas. Eu também me surpreendi com essa informação. Porto Alegre é dominada pelo tráfico. Então, assim, Porto Alegre é uma cidade que é uma cidade menor em relação às grandes capitais, como diria o Humberto, né? Longe demais das capitais, tem essa música. Meus amigos gaúchos sabem bem, né, do que eu estou falando. E mesmo assim, é uma cidade muito violenta. Então, a questão de violência policial, olha, coisa estarrecedora na Bahia, que é governado pelo PT. Nós vimos com várias críticas que foram feitas recentemente aqui na Polícia de São Paulo, no Guarujá, recentemente, se aquele tipo de abordagem foi o mais correto. Então é sempre assim, independente do que acontece, é confronto, pessoas morrendo, aumento dos crimes violentos, aumento da criminalidade independente da capital. E eu estou falando de São Paulo, que é um governo, Rio de Janeiro, que é outro partido, Rio Grande do Sul, que é outro partido, e Bahia, que é outro partido. Então, mostrando que o problema não é simples de ser resolvido. A questão aí vai além, inclusive, Elaine, de mudança de leis. Porque mudar a lei, a gente às vezes acha, vamos mudar a lei em si não resolve muita coisa.
O que muda é mudando a sociedade. A lei é uma das últimas coisas que se muda para se haver uma transformação efetiva da sociedade. Então, lendo aqui, né, vamos lá, o aumento de casos registrados nesses 13, 14 anos aumentou 365% em operações policiais na Bahia. Ela aumentou de 315 para 1.464. É um aumento muito grande. E aí, esses dias eu li, Deise, o seguinte, que onde você tem confronto polícia e bandido e sociedade no meio, a gente tem que lembrar que morre bandido, mas morre muito policial. Né? Exato. Muitos policiais deram a sua vida nessa guerra civil. A gente tem que parar de condenar o policial, né? O policial é sempre o mal da história, ele é o problema e não é bem assim, né? A gente tem um problema sociológico na sociedade brasileira. O que eu ia te falar era que os dados mostram que em 2003 a Bahia tinha 27 mortos a cada 100 mil habitantes e o estado do Pernambuco tinha 37. Isso em 2003. Hoje, a Bahia tem 50 mortos a cada 100 mil habitantes e o Pernambuco tem 35. Mata muito mais do que o estado de São Paulo e tem 1/3 da população de São Paulo. Então, a Bahia ela já vive um problema que vem de anos. A insegurança brasileira também. Nós estamos entre os 50 países mais violentos do mundo e entre as cidades mais violentas do mundo, 10 são brasileiras. Então, a gente pode dizer que a gente vive praticamente numa guerra civil. Né? Eu duvido que tenha um brasileiro que possa sair na rua se sentindo plenamente seguro com o celular na mão. Isso não existe aqui no Brasil, né? Então esse é o clima que a gente vive. Eu acho que a segurança pública, a gente tem que começar a pensar não somente em criar ministérios, como algumas pessoas estão falando, vamos criar um Ministério de Segurança Pública, é começar a pensar na polícia integrada, na inteligência integrada, investir na inteligência do policial, fazer com que a polícia deixe de ser uma polícia coercitiva para ser uma polícia cidadã, investimento na polícia e não ver o policial como um inimigo. A gente tem que lembrar que a polícia ela foi criada justamente para nos defender. Existe uma separação ali entre bons e maus na sociedade, quer goste ou não, e a polícia ela foi criada justamente para fazer essa defesa. Então, parar de penalizar o policial. E aí, de novo, né, investir em educação, investir no Ministério da Segurança, mas sem essa papagaiada de dividir em vários ministérios, né? Investir na segurança, não só 900 milhões de reais agora e 7 bilhões em emenda parlamentar. Que, aliás, o ministro Flávio Dino tem sofrido grandes críticas por conta da questão da segurança pública, que eu sempre que faço programa chamo de insegurança pública. A gente não pode falar segurança pública, porque, na verdade, isso que está acontecendo na Bahia, eu gosto sempre de ressaltar isso, já aconteceu no Ceará. Né? O ano passado, retrasado, a gente vivia a mesma situação no Ceará, de caos. Agora é a Bahia, a gente já passou por isso em Porto Alegre, passa. Rio de Janeiro e São Paulo, então, nem se fala. Baixada Paulista. Santa Catarina, o Distrito Federal, tem apresentado índices mais positivos em relação à segurança pública. Eles estão conseguindo diminuir o índice de homicídios. São os 2 estados que têm se destacado nisso. Exatamente. Então, assim, insegurança geral. E é o que eu sempre falo, o governo federal é que vai resolver isso. Claro, sozinho ninguém resolve nada. Dando as mãos para os governadores e, inclusive, para os municípios. A gente falou no Linha de Frente de sábado sobre a questão do julgado de agosto, agora desse ano, onde você tem ali a Guarda Municipal podendo também atuar na segurança pública, né? Então, é necessário essa união de estados, municípios e governo federal para o combate do crime, porque senão ninguém vai vencer essa guerra. Sem dúvida. Elaine, eu acho que a questão da segurança pública, ela transcende bandeiras partidárias. Nós estamos vivendo realmente, como já foi dito pela Deise aqui, à beira de uma guerra civil. A violência, inclusive, se você conversa com brasileiros que optam em mudar do Brasil, então muitos vão para os Estados Unidos, muitos vão para Portugal, outros países do mundo, um dos principais itens é segurança. É em busca de uma melhor qualidade de vida, mas a segurança está lá no topo dessa cadeia. Eu contei muitas pessoas conhecidas que optaram por sair do Brasil e morar em um outro país em busca dessa segurança. Agora, é muito importante a gente dizer que há uma inabilidade muito nítida nos dados do Anuário Brasileiro aqui que o Poder 360 trouxe na gestão da segurança pública no estado da Bahia.
Porque vem crescendo os crimes dolosos, vem crescendo o latrocínio de forma assustadora, mais de 40% nos últimos 13 anos. Os 13 anos que esse recorte foi feito pelo Poder 360 é a mesma linha partidária que governa a Bahia. É o PT que vem governando a Bahia nesses anos todos. E a gente sabe que na política e na segurança pública não é diferente, tem muitos símbolos e muitos signos que significam muita coisa. Então, quando você fala que a gente tem que olhar diferente para as pessoas que roubam telefone celular, você passa uma mensagem para esse cidadão. Você tem uma linha que está passando ali para o comando da Polícia Militar. Vale lembrar que a polícia, que é um dever do Estado, é comandada pelos estados. Então, a gente citou aqui Porto Alegre, mas aí no caso seria o estado do Rio Grande do Sul, que é quem comanda a Polícia Militar daquele estado, é quem teria ali, em parceria com as prefeituras, importante dizer, até porque essa lei foi, eu acho, na minha opinião, muito importante, é que deu aí mais um poder efetivo de polícia para as guardas municipais, que tinham um papel de cuidar dos prédios públicos municipais, e aí houve um entendimento que elas podem ter uma atuação um pouco mais presente, vamos assim dizer, no dia a dia de combate à violência. Então, é algo realmente que é suprapartidário, a gente tem que ter uma discussão muito profunda, e o governo federal tem que ter um papel fundamental em liderar esse combate à violência no Brasil inteiro. E eu tô sentindo falta dessa liderança do governo federal de chamar as secretarias, de fazer uma conexão de inteligência, de entender aonde está dando certo, em qual estado, qual política pública que está funcionando, para poder ajudar os outros estados a desenvolver essas políticas públicas, ser o agente de fato que une as unidades federativas em busca do combate à violência que vem assolando a vida do cidadão brasileiro muito fortemente. O medo está tomando conta das pessoas. Sim. Eu acho que um assunto que é... Desculpe. Imagina. Belo Horizonte, semana passada, eu fiquei em choque. Não sei se vocês viram esse caso do menininho que foi à padaria com a avó para comprar pão de queijo numa tarde que nem essa, de terça-feira. Ele sai de casa com a avó para ir na padaria comprar pão de queijo. Vem um carro, um cara com uma camiseta branca envolta no rosto, com uma arma, para atirar no outro cara que estava estacionando na rua, né? Uma briga ali provavelmente de facções, porque ninguém à luz do dia chega para matar outra pessoa sem que seja para roubar o automóvel, um outro bem. E ali claramente ele não ia roubar o carro, era algo que já estava carta marcada, né? Só que nessa troca de tiros, né? Eles atingem o menininho no pulmão, né? O menininho sobreviveu, graças a Deus, mas foi para o hospital. Um menino de 3 ou 4 anos de idade, em Belo Horizonte, na luz do dia, lá na Zona Norte, né? No Rio de Janeiro, além dos confrontos que a gente já vê ali nos morros, semana passada também a gente teve um incêndio de um ônibus público, né, que também deixou aterrorizado todo mundo. Então, quer dizer, não tem mais hora, dia e local. Está instalada a insegurança pública no Brasil. E o Estado brasileiro tem que ter a sua responsabilidade, tem que chamar a responsabilidade para si e buscar o que está dando certo em outros lugares do mundo. Eu não sei nem se ele podia ou não falar nisso, mas acho que o Mussa teve recentemente em um país que está mudando a lógica. Está mudando a lógica da segurança pública, porque a gente não entendeu o que está acontecendo. Acho que você vai falar um pouco sobre isso, não sei se pode ou não, é o que eu acompanho as suas redes e vi lá contigo. Sim. Mas, gente, o Estado brasileiro tem que liderar essa cruzada contra a segurança pública. Eu estou sentindo um pouco de falta disso. Sim. Ontem o governo federal anunciou um pacote nacional anticrime, né, com a liberação de 20 milhões de reais para a Bahia. A estimativa do governo é de gastar 900 milhões de reais até 2026. Gente, eu acho uma cifra tão pequena, desculpa, não que eu esteja esnobando, 900 milhões é muito dinheiro. Mas quando você fala em 12 bilhões de emendas parlamentares só para esse ano, aí você vai falar de segurança pública, onde a gente está falando de crianças inocentes que estão morrendo. Você fala em 900 milhões para o Brasil inteiro até 2026. A emenda parlamentar de 12 bilhões foi só para este ano. Aí você vê, ela nitidamente nas suas palavras, a prioridade. Quando eu falo governo, estou me referindo a legislativo, a executivo, juntos ali, que esses 12 bilhões é uma vergonha na cara do povo brasileiro. A gente vê a prioridade ou a falta de prioridade. Libera dinheiro para liberar para emenda de parlamentar, tem, para segurança pública não tem. Mas aí eu acho que, desculpa, eu acho que o Mussa também vai concordar comigo, porque eu também vou compartilhar algumas experiências internacionais de algumas viagens que eu tenho ido, principalmente palestrando fora do Brasil.
Mas acho que a grande questão aí é ver se o nosso modelo funciona. Nós temos 26 estados na federação, mais o Distrito Federal. Isso quer dizer que nós temos 26 polícias civis estaduais e 26 polícias militares, que nem sempre os seus sistemas se comunicam. Então, você tem um apagão até em informação entre as polícias. São 52 polícias estaduais, mais as duas, contando a civil e a militar do Distrito Federal. 54 polícias. Mais 640 municípios que contam com guarda municipal. 640 municípios com guarda municipal. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o sistema desse, praticamente, ele é feito para não dar certo. Se você não tem uma coordenação, se você não tem algo que efetivamente tem comunicação desses sistemas, se eu saio do estado de São Paulo e vou para Minas e não há um sistema integrado, simplesmente o sujeito não vai ser encontrado, ele pode estar com um pedido de prisão decretado. Como dizem no linguajar policial e até dos bandidos, o sujeito está pedido. Ninguém sabe que o sujeito está pedido, porque ele está lá no interior da Bahia e o sistema não se comunica. Então, isso é um absurdo. Os Estados Unidos, com todas as críticas que a gente faz à polícia norte-americana, que tem os seus problemas, lá eles têm uma lógica de polícia municipal. Então, que não é nossa lógica aqui é residual das guardas municipais, que é o sujeito que está mais próximo da população, que conhece, que vai na escola, que sabe o que está acontecendo no município, que a população conhece. Então, a gente não tem essa lógica municipal de polícia. Então, acho que tem que repensar todo o sistema. Tudo. Essa é a lógica da descentralização. Você votar em pessoas que estão ao teu lado que eu possa cobrar. Exatamente. Um fulano que está lá e quando chega lá ele pouco se importa com você, porque nem sabe com você, porque é a lógica da polícia. Então eu volto... Desculpa eu interromper, termina aí, desculpa. Eu acho que por isso para você ver que esse assunto não é um assunto de direita, de esquerda, de centro, de partido A e partido B. Nós temos diversos problemas em diversos estados com os mesmos partidos ou com partidos diferentes. Nem é assunto de direita e esquerda, porque vamos combinar, né? Na eleição passada a gente nem discutiu segurança pública. Exatamente, estavam discutindo outras coisas, mas... Pouquíssimas coisas. Você queria falar alguma coisa? Eu acho que a gente precisa assumir, sei lá, eu passei a ser mais pragmático e assumir que a lógica perversa da política, na minha opinião, tem sim a ver. Porque são estados lá em cima que têm uma taxa de analfabetismo maior, uma taxa de criminalidade maior, índices socioculturais extremamente baixos, são governados pelos partidos de esquerda há 20 anos, como fala aqui da Bahia. São pessoas que se eternizam em pedir esmola, que é justamente o que sustenta os votos nesses políticos. Bruno, mas o Rio Grande do Sul então, meu ponto, tá com problemas. Problema, sim, do crime organizado. E esse crime organizado, sejamos pragmáticos de novo, ele está dentro do poder estatal. Tem certos momentos que a gente não consegue diferenciar entre um e outro. Ele está lá dentro. O Estado hoje tem um Estado paralelo comandado pelo crime organizado, que é inegável que ele está dentro de certas partes das universidades, que ele está parte internacional, que ele está dentro de algumas instituições estatais. Então, o problema realmente é muito mais profundo. Mas será que a gente pode discutir sobre isso? Ou não? Aí eu falo das viagens. Eu estive em Cuba, eu estive na Venezuela, eu estive agora em El Salvador, que inverteu a lógica, e hoje, em números, é mais seguro do que a Noruega, em número de 100 mil habitantes. Faz 1 ano e 3 meses que não tem um homicídio e um roubo. Eu estive lá no bairro que em 20 dias eu vou subir o documentário no meu YouTube. Ele inverteu essa lógica. Hoje é mais seguro ir para El Salvador do que para a Noruega. A pobreza é muito maior, mas não tem vez a violência. Por quê? Podemos falar um dia exclusivamente sobre isso aqui. E aí tem a ver com política ideológica. Você armar uma população ou desarmar uma população? Você ser leniente com o roubo e com o assassinato ou não? Então, eu acho que chegou a hora da gente talvez ser mais maduros e encarar de frente o verdadeiro problema. Porque a vida no Brasil se tornou insustentável em número de mortes por cada 100 mil habitantes se a gente normaliza andar de carro blindado, a gente normaliza a casa ser... Andar armado, né? A gente normaliza absolutamente tudo. Andar armado são os bandidos, porque se eu ando, eu sou preso. Não, pois então, mas mesmo quando você falava sobre o porte de arma, a minha grande discussão era, gente, o sujeito que veio me assaltar, ele muitas vezes está drogado, ou para ele está ali pro tudo ou nada. Então, se a minha vida, se ele tiver que me matar, ok. Tanto é que a gente está vendo aí que um dos maiores índices na Bahia é justamente de latrocínio. Né? Agora, você quando você pega numa arma, você pensa 2 vezes se você vai tirar a vida de um sujeito. Até eu
passar, ele já me matou. E é o efeito surpresa, né? Também. Porque o bandido, você bem colocou, ele está armado, ele está preparado, ele já está te acompanhando desde o outro semáforo e ele vai ali preparado para isso. É treinamento. Se você vai andar armado, você tem um treinamento. Sim, mas eu já fui assaltado junto com um policial armado e altamente treinado. Só que foi pego na surpresa também. Óbvio. Então, até o ex-presidente Bolsonaro sofreu isso. Mas como você sente mais com o treinamento. Vulnerável? Sem dúvida, acontece. Eu acho que quando eu falei aqui, eu sinto falta do chamamento de uma liderança nacional, justamente o que a gente falou aqui. El Salvador não teve sua transformação. Eu gosto bastante também de estudar relações internacionais. Também tive em Cuba, apesar de que Cuba acho que não entraria muito nessa lógica, está totalmente fora da lógica. Eu só mencionei porque você falou que foi em alguns países, eu mencionei, mas não entra nada. Mas chamar a liderança para si, justamente por isso que você falou, são diversas forças policiais em diversos estados, o crime organizado está cada vez mais organizado. Hoje, além da violência que a gente sofre na rua, a gente sofre violência dentro do nosso celular, em casa a gente recebe uma mensagem, é um roubo, é um furto, é um golpe que vão te dar. Então, o crime organizado, ele vai se modernizando e a gente não vê o poder público se modernizar. E isso é uma questão de escolha da liderança do país chamar para si, vamos resolver ou vamos pelo menos colocar na linha da direção da resolução a questão da segurança pública no Brasil. E aí sim chamar as secretarias de Estado de Segurança Pública, os governadores, os senadores que representam os estados, por exemplo, mudar a liderança. Quando a gente quer aprovar alguma coisa no Congresso, a gente aprova. Então, será que não tem uma lógica perversa por trás que a gente precisa ser maduro o suficiente para entender e olhar de frente para o problema e não atacar a consequência e sim a causa? A gente vê rivalidade entre as polícias até. Isso daqui é para civil, isso aqui é para PM. Então, isso também tem que acabar. É um modelo que daí vem lá dos militares, a questão da criação da PM, mas tem muitos países que polícia é polícia. Sim. Mesmo nos Estados Unidos, vou dar volto aí. Policial é policial. Então, o sujeito, ele entra lá fiscalizando as ruas e ele ascende no cargo, ao cargo que eles chamam de detetive e tudo mais, que seria alguma coisa próxima do que a gente tem da Polícia Civil. Mas isso é uma polícia só. Então, será que não é o momento da gente pensar com frieza, sem paixões, sem bancada A, B ou C, sobre uma efetiva unificação das polícias, criando uma carreira, remunerando melhor essa gente também, que é importante? Tudo isso tem que ser colocado na mesa. Mas será que a gente tem serenidade com esse Congresso Nacional atual para ter esse tipo de discussão? Mas a gente tem liderança para isso? Seja o Congresso com baixa qualidade, que é o caso do nosso Congresso Nacional, a gente tem liderança. Porque quando a gente quer aprovar uma reeleição, a gente quer aprovar uma reforma aqui, a gente aprova. Essa é a realidade em todos os governos. Quando o governo quis fazer algo, realmente quis fazer algo, o governo fez. Não importa o método que ele utilizou para isso, não estou aqui para jogar isso, mas ele fez. Vou precisar fazer um negócio que eu preciso